Olha, com certeza muita gente já ouviu falar do Ozempic, do Wegovy, esses medicamentos que ficaram super famosos para ajudar na perda de peso e no tratamento de diabetes. Mas e se o maior poder deles estivesse escondido numa área que ninguém estava esperando? Pois é, uma pesquisa nova e fascinante pode estar prestes a mudar tudo que a gente sabe sobre eles. Essa é a grande questão que a gente vai investigar hoje. E sabe, embora pareça uma coisa meio de filme de ficção científica, a ciência está começando a levar essa ideia muito, mas muito a sério. E não, a gente não está falando de casos isolados ou de histórias que alguém contou. A gente vai mergulhar fundo num estudo observacional gigantesco publicado numa das revistas médicas mais importantes do mundo, que nos dá as evidências mais fortes que já vimos sobre esse assunto. Ok, então vamos ao que interessa. Para entender o que foi descoberto, primeiro a gente precisa ver como essa investigação foi montada. Basicamente, os pesquisadores dividiram tudo em duas perguntas-chave, uma sobre prevenção e a outra sobre tratamento. E aqui tem um detalhe que é super importante. Esse não foi um estudo qualquer comparando o remédio com uma pílula de açúcar, sabe? Foi o que se chama de estudo com comparador ativo. Isso quer dizer que eles compararam os medicamentos GLP-1 com outra classe de remédios modernos para diabetes. É como colocar dois campeões para lutar, não um campeão contra um novato. Isso faz com que os resultados sejam muito mais confiáveis. E a escala do estudo é simplesmente impressionante. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 600 mil veteranos dos Estados Unidos com diabetes tipo 2. Com um número tão grande de pessoas, fica bem mais difícil ignorar os resultados, né? Então, as duas grandes perguntas foram estas. Primeiro, a prevenção. Para pessoas que não tinham histórico de vício ou que os médicos chamam de transtorno por uso de substâncias, será que esses medicamentos poderiam diminuir a chance de desenvolver um? E a segunda, o tratamento. Para quem já luta contra o vício, será que o remédio poderia ajudar a reduzir os danos? Vamos aos resultados, começando pela primeira pergunta, o tal do efeito preventivo. Bom, este aqui é um resumo visual do próprio estudo. Eu sei, parece complicado à primeira vista, mas o segredo está todo aqui. Tá vendo essa linha vertical bem no meio? Qualquer ponto que aparece à esquerda dessa linha significa um risco menor para as pessoas que usaram o GLP-1. E como dá para ver, quase todos os pontos estão do lado esquerdo. Isso sugere um efeito protetor bem forte contra o desenvolvimento de vários tipos de vício. E aqui o detalhe fica ainda mais interessante. Este gráfico mostra o efeito para cada tipo de substância. De novo, a regra é a mesma. Ponto à esquerda da linha, risco reduzido. E olha só a variedade. A gente está falando de risco menor para transtornos com álcool, nicotina, cannabis, cocaína e até opioides. O efeito não foi específico para uma única droga. Ele foi, incrivelmente amplo. Para colocar em números, para ficar bem claro, em comparação com o outro remédio para diabetes, quem usou GLP-1 teve uma redução de 18% no risco de desenvolver transtorno por uso de álcool, 20% para nicotina e impressionantes 25% para transtorno por uso de opioides. São números muito, muito significativos. Ok, isso cobre a parte da prevenção, que já é impressionante por si só. Mas a segunda pergunta do estudo é, para muita gente, ainda mais urgente. E as pessoas que já estão nessa luta contra o vício? Será que o medicamento poderia ajudar a reduzir os danos e, quem sabe, até salvar vidas? Vamos então para a segunda parte da revelação, que foca nos pacientes que já tinham um transtorno diagnosticado. E os resultados aqui são talvez ainda mais impactantes. Para os pacientes que já tinham um diagnóstico de vício, tomar GLP-1 foi associado a uma queda numa série de eventos terríveis. Menos visitas à emergência, menos internações, menos overdoses e o mais importante de tudo, um risco de morte menor. Mas vamos focar no número mais chocante de todos. O estudo descobriu que o risco de morte relacionado ao vício foi reduzido pela metade para quem estava tomando GLP-1. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. O risco de morte caiu 50%. É um número que faz a gente parar e prestar muita atenção. Os próprios pesquisadores resumiram a descoberta de uma forma bem direta, nas palavras deles. O uso de agonistas do receptor de GLP-1 foi consistentemente associado a riscos reduzidos de desenvolver vários tumores incidentes, sugerindo um amplo efeito preventivo em múltiplos tipos de substâncias. Basicamente, estão confirmando esse amplo efeito protetor, que não se limita a uma única substância. Ok, depois de ver todos esses dados, a grande questão que fica é: e aí? O que isso tudo significa na prática? E mais importante, qual é o próximo passo? Agora, é crucial ter cautela. O que esse estudo mostra é uma correlação muito forte.
Pensa assim, no verão as vendas de sorvete aumentam e os casos de afogamento também. Um não causa o outro, é o calor que causa os dois. Da mesma forma, esse estudo mostra que usar GLP-1 e ter uma redução no vício acontecem juntos, mas ele não consegue provar que um causa o outro. Pode ter outro fator aí no meio que a gente não está vendo. Então, como é que se descobre a verdade? O próximo passo é o padrão ouro da ciência: ensaios clínicos randomizados. É quando um grupo recebe o remédio e outro recebe um placebo, tudo de forma aleatória. Só assim dá para eliminar outros fatores e ter certeza se é o medicamento e só ele que está causando esse efeito incrível. No fim das contas, a conclusão é esta. A gente está diante de uma pista poderosa que surgiu de onde menos se esperava. Um medicamento para diabetes pode, talvez, ser uma chave para revolucionar o tratamento do vício, um dos maiores desafios de saúde pública que existem. A ciência ainda tem um caminho a percorrer para dar a resposta final, claro, mas este estudo não apenas abriu uma porta, ele escancarou uma janela para um futuro cheio de possibilidades.